Olá, pessoal do nono ano. Hoje o nosso tema na produção textual, a gente vai dar uma relembrada aí, uma revisada nas características do texto dissertativo argumentativo. Esse tipo de texto, logicamente, é o que vocês mais utilizam, certo? Para fazer suas redações. Lembrando que também é o texto aí que é exigido aí no Enem. Pessoal, não esqueçam de colocar no caderno todas as anotações. Todo o conteúdo do vídeo tem que ser repassado para o caderno aí, para uma eventual consulta, para fazer as atividades, para fazer a sua redação nas avaliações. Então, é muito importante que vocês coloquem todo esse conteúdo, anotem todo esse conteúdo no caderno, certo? Texto dissertativo, argumentativo, certamente é o que aparece com mais frequência, como eu já falei para vocês. Além disso, é o modelo adotado aí pelo Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Esse tipo de texto vocês vão levar para a vida, no Fundamental 2, no ensino médio, entrevistas de emprego, faculdades. Então, é muito importante vocês aprenderem as regras desse tipo de texto, certo? A dissertação é um modelo de texto que serve aí para expor ideias e pontos de vista sobre um determinado tema. Normalmente envolve algo relevante para a sociedade. É muito comum pedirem nas redações fatos e acontecimentos da atualidade, algo que esteja acontecendo na sociedade ou que tenha acontecido recentemente, certo? A depender aí da abordagem que o autor dá à redação, ela pode ser de duas formas, a dissertação. E essas duas formas a gente vai ver aí logo adiante, ok? Nós temos dois tipos de textos dissertativos. O dissertativo argumentativo, que é o mais comum e utilizado, e nós temos ainda o dissertativo expositivo. O dissertativo argumentativo é quando a apresentação de uma tese e o uso de argumentos aí para convencer o leitor, certo? Então, você vai, nesse texto dissertativo, argumentativo, você vai colocar elementos, colocar aí argumentos para convencer o leitor de que a sua opinião é a correta, certo? Esse é o texto aí dissertativo argumentativo. Texto dissertativo expositivo. Quando não há a preocupação de convencer, mas apenas de discorrer, de falar detalhadamente sobre um determinado tema, certo? Utilizando aí dados consistentes, dados reais, informações reais, para informar ao leitor, certo? Então, nós temos aí o texto dissertativo argumentativo, que é o mais comum e utilizado, certo? Onde você vai expor sua opinião, vai colocar aí seus argumentos para convencer o leitor de que você está correto aí na sua redação. E esse texto é o expositivo, você vai apenas, não tem a necessidade de expor sua opinião, nem expor argumentos para convencer o leitor. Você vai apenas colocar as informações concretas daquele tema. No texto dissertativo, temos aí a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Essa é a estrutura aí de uma redação dissertativa, certo? Com certeza aí vocês já sabem bem direitinho como é que é feito aí a introdução, o desenvolvimento e a conclusão desses textos dissertativos, ok? E finalizando aí a nossa aula sobre dicas de redação, na maioria das vezes, uma redação exige o máximo de 30 linhas, mínimo 25, máximo 30 linhas. Na introdução, nós temos um parágrafo. Ao longo do desenvolvimento, você já sabe que pode colocar vários parágrafos. E também na conclusão é um parágrafo. Lembrando que a acentuação gráfica é muito importante para o leitor entender sobre aquele tema que você está falando, certo? Eu espero que vocês tenham relembrado aí um pouquinho sobre algumas características de uma redação. Lembrando que a leitura e a prática de escrever textos é muito importante para conseguir fazer uma boa redação.